No deserto do Atacama, no norte do Chile, um dos lugares mais secos de todo o planeta, existe uma mina que sozinha produz mais de 1 milhão de toneladas de cobre por ano, aproximadamente 5% de todo o cobre consumido no mundo inteiro. Seu nome, Escondida, que significa escondida em espanhol, faz referência ao próprio depósito de minério, que não aflora na superfície, mas permanece oculto sob centenas de metros de rocha estéril. Essa mina é oficialmente reconhecida como a maior produtora de cobre do planeta, operando continuamente desde 1990, a uma altitude de 3.100 metros acima do nível do mar. Nesse vídeo, vamos entender como funciona, na prática, a extração de cobre em uma escala tão monumental, por que essa mina específica se tornou tão fundamental para a economia global e como engenheiros conseguiram resolver um dos maiores desafios de operar no meio de um dos desertos mais áridos do mundo, a escassez quase total de água. Vamos começar entendendo por que o cobre extraído dessa região específica é tão valioso. O Chile é, disparado, o maior produtor mundial de cobre, respondendo por aproximadamente 1/3 de toda a produção global desse metal. E Escondida, operada pela mineradora Minera Escondida Limitada, um consórcio formado principalmente pela BHP, com participação da Rio Tinto e de empresas japonesas, é a joia mais importante dessa indústria nacional inteira. Vamos entender agora como o cobre é efetivamente extraído do solo. Escondida opera através de 2 cavas gigantescas a céu aberto, conectadas a 2 depósitos de minério distintos, chamados Escondida e Escondida Norte, localizados a apenas 5 quilômetros de distância um do outro. O processo de extração começa, como em qualquer mina a céu aberto de grande porte, através de perfuração e detonação controlada, na qual equipes especializadas posicionam explosivos calculados com extrema precisão dentro de furos profundos, fragmentando a rocha em pedaços de tamanho ideal para o transporte e o processamento posterior. Depois da detonação, uma frota gigantesca de escavadeiras e caminhões de mineração entra em ação, com capacidade combinada de movimentar mais de 1.300.000 toneladas de material todos os dias. Um volume que ajuda a entender a escala verdadeiramente monumental dessa operação, considerando que apenas uma fração relativamente pequena de toda essa rocha extraída realmente contém cobre em concentração economicamente viável. Uma vez extraído, o minério segue por 2 caminhos distintos, dependendo de sua composição química específica. O minério classificado como óxido, mais fácil de processar quimicamente, segue para o processo de lixiviação, no qual é empilhado sobre plataformas impermeabilizadas e regado com uma solução de ácido sulfúrico diluído, que dissolve gradualmente o cobre presente na rocha ao longo de semanas, produzindo uma solução rica em cobre, que posteriormente passa por um processo de extração por solventes e eletroobtenção, resultando em placas de cobre metálico puro, chamadas de cátodos, com pureza de 99,99%. Já o minério sulfetado, que representa a maior parte do volume total processado em Escondida, segue por um caminho diferente, através de 2 plantas concentradoras gigantescas. Nessas instalações, o minério bruto é primeiro triturado e moído até se transformar em um pó extremamente fino, e é então misturado com água e reagentes químicos específicos dentro de tanques de flotação, um processo no qual bolhas de ar são injetadas continuamente através dessa mistura. As partículas de cobre, tratadas quimicamente para se tornarem hidrofóbicas, aderem-se preferencialmente a essas bolhas, subindo até a superfície na forma de uma espuma concentrada, enquanto o restante da rocha, sem valor comercial, afunda e é posteriormente descartado como rejeito. Essa espuma rica em cobre é então processada até se transformar em um concentrado com aproximadamente 30% de cobre, um material significativamente mais valioso do que a rocha bruta original, posteriormente transportado através de dutos especializados até uma planta de filtragem e finalmente exportado para fundições ao redor do mundo, onde será processado até se transformar em cobre metálico refinado. Agora, vamos entender, talvez, o maior desafio de engenharia enfrentado por essa mina específica: a água. Operar uma mina dessa magnitude, especialmente os processos de flotação que exigem enormes volumes de água para funcionar, no meio de um dos desertos mais secos do planeta, onde a precipitação anual é praticamente inexistente, representa um desafio logístico e ambiental absolutamente monumental. A solução encontrada por Escondida foi radical. A empresa deixou de utilizar água subterrânea para fins operacionais 10 anos antes do prazo originalmente planejado.
construindo, ao invés disso, uma das maiores plantas de dessalinização de água do mar já construídas especificamente para uso industrial de mineração, posicionada na costa do Oceano Pacífico. Essa água dessalinizada é então bombeada através de um extenso sistema de tubulações, subindo mais de 3.000 metros de altitude, ao longo de aproximadamente 180 quilômetros de distância, até finalmente alcançar as instalações de processamento no meio do deserto. Um empreendimento de engenharia hidráulica por si só extremamente significativo. Vale destacar também o compromisso ambiental mais amplo assumido pela operação. Escondida anunciou planos para migrar completamente para energia 100% renovável até meados da década de 2020. Um movimento estratégico considerando que operações de mineração em larga escala consomem quantidades extremamente significativas de eletricidade, tanto para alimentar as plantas de blitagem e moagem, quanto para operar as próprias plantas de dessalinização e os sistemas de bombeamento de água ao longo de toda aquela distância monumental. Do ponto de vista puramente de escala humana, Escondida emprega diretamente aproximadamente 14.000 pessoas, entre funcionários próprios e prestadores de serviço terceirizados, muitos deles trabalhando em regime de turnos rotativos. Considerando tanto a altitude extrema da operação, que exige períodos específicos de aclimatação e descanso, quanto o isolamento geográfico característico de uma mina localizada no meio do deserto do Atacama, distante de centros urbanos significativos. Vale destacar que Escondida também investiu significativamente em bioprocessamento, uma tecnologia que utiliza bactérias específicas capazes de acelerar quimicamente a extração de cobre a partir de minérios sulfetados de baixa concentração, que de outra forma seriam simplesmente descartados como material sem valor comercial. Uma abordagem que permite aproveitar economicamente recursos minerais que décadas atrás seriam considerados inviáveis de processar. Do ponto de vista da importância estratégica desse metal específico, o cobre extraído de operações como o Escondida desempenha um papel absolutamente fundamental na infraestrutura elétrica moderna, sendo utilizado extensivamente em fiação elétrica residencial e industrial, motores elétricos, componentes eletrônicos e, cada vez mais relevante, em veículos elétricos e em toda a infraestrutura necessária para a transição energética global, considerando que sistemas de energia renovável, como parques eólicos e usinas solares, exigem quantidades significativamente maiores de cobre por unidade de energia gerada, quando comparados a usinas convencionais de combustíveis fósseis. Com uma vida útil estimada em mais de 50 anos adicionais de reservas comprovadas, Escondida deve continuar sendo uma peça absolutamente central na cadeia global de suprimento de cobre por muitas décadas, mesmo considerando as concentrações de minério naturalmente decrescentes ao longo do tempo. Um desafio comum a praticamente todas as grandes minas de cobre do mundo, que exige investimentos contínuos em tecnologia e eficiência operacional para manter os níveis de produção economicamente viáveis. No fim das contas, a mina de Escondida representa um dos exemplos mais extraordinários de como a engenharia de mineração, a química de processos e a engenharia hidráulica podem se combinar para extrair, processar e transportar um dos metais mais fundamentais da civilização moderna, mesmo operando em uma das condições geográficas mais hostis e mais isoladas de todo o planeta, silenciosamente sustentando, através de cada quilograma de cobre produzido, uma parcela significativa de toda a infraestrutura elétrica que conecta e energiza o mundo contemporâneo.